Quero saudar a todos com a graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. E espero conseguir pregar nessa noite. Eu não sei se eu conseguirei. O texto da nossa meditação é o texto da carta de Tiago, no seu capítulo 4. Eu convido a igreja para que possa abrir junto comigo. Enquanto eu pego fôlego, nós vamos pedir ao Senhor ajuda, para que Ele nos ajude a expor, ler e expor essa sagrada e bendita palavra. Durante esse mês de junho, nós vamos estudar também o texto dessa carta e vamos abrir o mês abrindo o capítulo 4. E leremos hoje do versículo 1 até o versículo de número 10. Carta de Tiago, capítulo 4, 1. Assim nos diz a palavra do Senhor. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar entre nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Vamos orar, queridos. Senhor, nós não podemos ter uma outra oração, a não ser: humilha-nos, Senhor, pela Tua palavra, pela manifestação da Tua verdade. Tem misericórdia de nós, Senhor. Não esmaga-nos, Senhor, com a Tua glória. Não esmague-nos, Senhor, com a Tua justiça, mas com a Tua misericórdia e graça. Revela-nos a Tua salvação. Revela-nos o Teu amor, que está escrito nessa palavra bendita. Oramos, Senhor, para que a Tua palavra esteja realmente sendo plantada em nossos corações e que ela produza frutos, Senhor. Frutos para a glória do Teu santo nome é que oramos. Amém. Meus irmãos, nessa noite de hoje nós vamos aprender sobre a humilde sujeição a Deus. Os irmãos que têm acompanhado há mais tempo a carta de Tiago já têm percebido que tem passagens não tão fáceis assim. Há momentos críticos ou mais duros, menos suaves aos ouvidos de qualquer cristão. Nós não temos certeza sobre qual contexto estavam aquelas igrejas a quem Tiago escreveu. Mas a forma como ele abre esse capítulo 4 é de uma forma não somente contundente, mas muito forte, clara, sobre uma verdade que acometia aquela igreja naquele período. Nós às vezes olhamos para a igreja primitiva, e aqui nós nos referimos à igreja primitiva, e ela nos parece, no começo, quando nós lemos o texto de Atos, e aquela igreja nascente com aquele vigor, com aquela santidade, aquele movimento, aquela entrega de coração, onde os bens eram doados e não havia falta de nada no meio do corpo de Cristo. E aí nós ouvimos da parte de Tiago, o irmão do Senhor, uma palavra tão dura àquela igreja,
poucas décadas foram suficientes para, de alguma forma, nós não sabemos muito bem ao que ele se refere aqui, mas ele fala diretamente à igreja. E eu pretendo nessa noite falar sobre sujeição. Tiago fala isso à igreja. Mas, além da sujeição a Deus, que ele claramente coloca, eu creio que há pelo menos outras duas sujeições que são denunciadas aqui nesse texto do versículo 1 ao 10. As duas primeiras pecaminosas e a última uma sujeição verdadeiramente santa. E a primeira é a sujeição de si mesmo. Escravo de si mesmo, sujeito do seu próprio egoísmo, escravo dos seus próprios prazeres. Do versículo 1 ao versículo 3, nós vamos ler: de onde procedem as guerras e contendas no meio de vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Nós sabemos que Tiago está falando, e eu espero que seja de forma figurada, porque a palavra de fato é guerra, de guerra mesmo. E eu não espero, eu pelo menos não imagino que os irmãos estivessem se matando, mas não estranharia se isso fosse uma realidade, talvez em alguma circunstância ou outra, por tão dura a palavra que ele precisa colocar e ensinar às igrejas, às 12 tribos, à igreja do Senhor Jesus, naquele momento. E ele vai dizer: de onde procede essa dificuldade de vocês? Senão de vocês mesmos. Senão do próprio coração de vocês. Uma sujeição ao seu próprio egoísmo, ou a si mesmo. Eu não sei talvez qual a melhor expressão para se colocar essa condição. Mas o escravo de si. Escravo do seu ventre, escravo dos seus prazeres, escravo daquilo que gosta, escravo daquilo que espera de si, ou de si espera para os outros, escravo apenas do seu conhecer, escravo apenas da sua mente, escravo apenas do seu coração, porque ele é a medida de todas as coisas. E a gente vai ver isso em muitos sentidos, em muitas formas durante a história da humanidade, onde o homem se põe como referencial para toda a existência. E onde há homem, se basta o homem, e me basto a mim mesmo. Claro, a gente sabe que isso é a denúncia da rebeldia declarada do homem em relação a Deus. Mas ele fala à igreja. Essa mensagem não é dada aos que não conhecem o Senhor. Essa mensagem não é dada aos perdidos. Ele está falando à igreja do Senhor, que naquele momento era submetida, estava sujeita a um tipo de problema, de discussão, de desavença, de desunião. Tão dura a palavra ele tem colocado. No versículo 2 ele vai dizer: vocês cobiçam e não têm nada. Vocês matam, novamente a palavra tão pesada, matam, invejam e nada podeis obter. Viveis a lutar. E novamente ele repete a palavra: e a fazer guerras. Eu olho para esse texto, esses primeiros versículos, e não nos parece ser a igreja de Cristo. Ou pelo menos não deveria a nós parecer a igreja de Cristo. Mas a sujeição de si mesmo, do seu próprio egoísmo, do nosso próprio coração, faz com que isso seja uma realidade muitas vezes dentro da igreja de Cristo. Há um desespero no coração do homem em tentar suprir a sua necessidade, seja de qualquer forma, seja da forma que seja prometida, seja do marketing, da propaganda ou das invenções da cabeça do homem. E eu me refiro ao homem e ao ser humano. Já viu aquele tipo de pessoa que é cobiçosa por natureza? É aquele tipo de gente que não importa o que ele quer, ele sempre vai querer alguma coisa a mais. Então, uma vez que ele alcance aquilo que o seu coração desejava, aquilo que era uma cobiça em sua vida, uma vez alcançado, ele adquire, ele pensa, ele imagina um outro alvo, outra coisa a cobiçar, outra coisa a desejar. Vocês cobiçam e nada têm. Matam, talvez aqui o matar seja um sentido de ira, onde Jesus mesmo criticando e ensinando sobre a verdade do pecado, vocês quando se iram contra o seu próximo, você mata no seu coração o seu próximo.
Porque as coisas do coração valem para Deus. Sempre valeram para Deus. O final do versículo 2 vai dizer: vocês não têm nada, porque vocês não pedem. E ele vai explicar no versículo 3: e vocês pedem, e não recebem, porque o vosso coração é egoísta. Ele fala à igreja daqueles dias: vocês oram e fazem pedidos ao Senhor, mas apenas para esbanjardes nos vossos próprios prazeres. O pedido do egoísmo à maior altura, onde requerer a Deus e voltar-se a Deus, é uma forma de requerer de Deus alguma coisa. Não é uma atitude submissa a Deus, onde se olha para Deus, o Criador de todas as coisas, o Senhor Todo-Poderoso, mas olha-se para Deus como aquele que deve resolver o meu problema. Porque, como já foi dito em outro momento, um Deus que não faz nada por mim é um Deus que não serve para nada. No coração dessas pessoas, essa talvez seja a máxima. O Deus que eu adoro é o Deus que faz alguma coisa para mim. E se Ele não faz, eu vou achar um Deus que faça alguma coisa para mim. Porque no final das contas, o que domina o seu coração, o que sujeita o seu coração, é a si mesmo. É o desespero de si, para si mesmo. Que triste, nós ouvimos isso dentro da igreja do Senhor naquele tempo. Essa primeira sujeição me parece uma sujeição do coração individual, onde nós fazemos sozinhos, podemos fazer sozinhos e sermos dominados por nós mesmos, porque nós temos essa capacidade terrível de corromper as coisas que Deus fez como boas, por causa do nosso próprio coração. Nós às vezes não entendemos o quão terrível é o nosso estado de pecado, o quão perdidos estamos sem Cristo. Que Deus nos perdoe daqueles momentos e aqueles pensamentos quando nós olhamos para Deus e temos aquela dúvida: mas será que Deus existe mesmo? Que Deus nos perdoe e tenha misericórdia de nós, quando nós olhamos para as nossas questões, os nossos problemas, e nós só vemos a nós mesmos, porque o nosso coração está sujeito a nós, dominados por nós e pelo nosso pecado. Queridos, que triste. Que Deus tenha misericórdia da igreja dele, para que não vivamos nessa condição, sujeitos, escravos de si. Na sequência, o versículo 4 a 6, nós vamos ver um outro tipo de sujeição. Uma outra denúncia que é feita à igreja de Cristo, às 12 tribos que se encontram dispersas por essa terra. Versículo 4 vai dizer: infiéis. João Ferreira de Almeida, ele ameniza aqui na palavra. A palavra é a mesma usada por Jesus quando ele olha para aquela geração adúltera. E essa é a palavra que ele usa. Porque se corrompe, porque é idólatra. Como Deus muitas vezes chamou o seu próprio povo. Esse povo não é fiel para comigo. E essa palavra que ele começa, novamente, palavra dura. Infiéis, vocês não compreendem, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. A sujeição, se ela não está no nível do coração, ela pode estar em outro nível. Pode estar fora de si. E se não somos sujeitos a Deus, e se não somos sujeitos a nós mesmos, seremos escravos do mundo. Em alguma medida, nós não sabemos muito bem qual é, ou em alguns outros lugares podem aparecer, o que se tratava essa amizade com o mundo. Mas a palavra do Senhor que é viva e eficaz em todas as eras, em todos os tempos, mesmo que essa carta tenha sido escrita 2000 anos atrás, ou muito próximo disso, os pecados dos homens são os mesmos por todos os tempos.
O pecado, ele continua sendo a mesma realidade. E não há nada novo debaixo do céu. Eu não sei o que era que estava naquela igreja, sendo denunciada pelo Senhor desta igreja, inspirando esse autor santo a escrever essa palavra bendita, a alertar aquela igreja de que a amizade com o mundo se faz inimizade com Deus. Mas eu sei e consigo perceber nos nossos dias o que se trata. Tentar fazer ou tentar ser amigo de Deus e amigo do mundo. Talvez para tirar um pouco do peso da palavra, eu lembro do pastor lá do Crato, quando ele falava assim, já vai entrar no rol das piadas de pastor, né? Você já viu o crente Raimundo? Um pé na igreja e o outro no mundo. É o crente Raimundo. É o que tenta fazer e ser bem colocado nos dois campos. Sabe o anfíbio, que é terra e água? Ele consegue mexer nos dois, trabalhar nos dois. Tenta se adaptar. Como se isso fosse um movimento possível espiritualmente. Como se de uma mesma fonte, como foi pregado aqui domingos atrás, pudesse jorrar água doce e água salgada. Como se uma árvore pudesse dar bons frutos e maus frutos ao mesmo tempo. Vocês não consideram, Tiago fala àquela igreja, vocês não consideram que a amizade com o mundo é de fato inimizade com Deus? Nós somos artistas muitas vezes nas nossas relações, quando nós conseguimos de uma forma, eu vou dizer num sentido positivo, tá? Não é negativo não. Nós conseguimos às vezes conciliar dois grupos diferentes, né? Sabe aquelas pessoas que são de extrema esquerda e os outros de extrema direita e nós estamos ali no centrão, no bom sentido do centrão, tá? Nós estamos ali no meio, conciliando os dois lados. E tentamos, de uma forma mais eficaz o possível, tentamos, entre vivos e mortos, manter o mínimo de decência, de humanidade, de civilidade. Às vezes acontece dentro das nossas famílias, né? Dentro das nossas casas há uma briga terrível, seja por o espectro de ideologias, seja pelo espectro da própria religião, ou de qualquer coisa. Não importa o que a gente faça, ou qual desculpa a gente assuma, a amizade com o mundo, com as coisas do mundo, sempre será inimizade para com Deus. É importante que a gente entenda, então, o que é essa amizade com o mundo. Porque alguns poderiam pegar esse trecho e dizer, o certo, então, do cristão é subir para os montes, fugir para as colinas e lá se manter. Se esvaziar do convívio social, porque o mal, poderia ser pensado, está na sociedade. Então eu preciso me afastar da sociedade e me enclausurar dentro de um buraco, dentro de uma caverna, dentro de um mosteiro, porque aí sim eu vou evitar viver dentro dessa realidade de pecado. Tentaram fazer isso. A Idade Média está cheia de abertura de muitos e muitos mosteiros e refúgios e etc. E nós percebemos que não importa onde o homem vá, o seu pecado lhe persegue. A sua amizade com o mundo lhe persegue. A sua amizade para com tudo aquilo que é contrário a Deus lhe persegue. O seu fascínio por aquilo que é mentiroso lhe persegue. O apaixonar-se por aquilo que brilha lhe persegue. Persegue a cada um de nós. Nós somos tentados pela concupiscência dos nossos próprios olhos. É isso que a palavra nos diz. A amizade com o mundo é tentar tornar como verdadeiro aquilo que Deus já falou que é mentira. Aquilo que Deus já instruiu dizendo que não é certo. Mesmo que esteja dentro da igreja. E isso é a denúncia que está aqui. Ele está falando à igreja de Cristo. Ele está falando ao povo de Deus. Povo de Deus. Ser inimigo de Deus
é só ser amigo do mundo. Não é possível, não nos é permitido viver uma vida dupla diante de Deus, onde na igreja eu tenho um padrão e fora da igreja eu vivo um outro padrão. Porque dentro da igreja nós vivemos o ambiente do santo e do sagrado, mas lá fora é guerra, lá fora é selva, lá é o profano. Não. O Deus que criou o mundo espiritual é o mesmo Deus que criou o mundo real. O Deus que dota a sua igreja de dons espirituais é o mesmo que nos dota de habilidades de labor, de trabalho. Não podemos ter uma vida dupla com o Senhor. Se Ele falou isso há 2000 anos, onde não existia Facebook, onde não existia o WhatsApp, onde não existia internet, quanto mais a nós. Não quero dizer que ser amigo do mundo é usar Facebook, tá? Ser amigo do mundo não é ter o seu WhatsApp, mas pode ser. Ser amigo do mundo não é trabalhar ou desenvolver uma amizade, mas pode vir a ser. Ser amigo do mundo é quando nós intencionalmente tentamos dizer que é bom, que é agradável, que é permitível, que é desejável a Deus, aquilo que Deus abomina. Não podemos. Não podemos. O versículo 5 tem uma característica interessante. É uma citação de um texto bem controverso em sua origem. Há muitas pesquisas de onde está realmente citado originalmente. E ele fala que está na Escritura e há muitas conjecturas. Mas eu acho interessante o que se fala, porque é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. A mim parece não somente uma pergunta, mas dentro da pergunta uma afirmação. Pelo zelo que Deus tem sobre nós. Sabe, quando nós olhamos para a história do povo de Israel, e um povo que tentava constantemente fazer amizade com Deus e amizade com Baal. De dia, a oferta era ao Senhor, e à noite era a Moloque. De dia, era uma oferta feita ao Senhor com manjares e com sacrifícios de aroma suave ao Senhor. E durante a noite, iam abaixo das árvores frondosas e ofereciam o seu sacrifício aos deuses daquelas terras. Porque tentavam garantir o seu. Tão somente. Tentavam garantir algum tipo de segurança. Porque, infelizmente, para o coração daquele povo, e muitas vezes para o nosso próprio coração, não parece que Deus é suficiente. Que a confiança que devemos ter no Senhor é suficiente. E tentamos então abrir o nosso rol de amizades. Porque melhor do que ter dinheiro em casa, é mais ou menos assim o trocadilho, é ter amigo na praça. Então por que eu não posso ter vários amigos? Por que eu não posso ter várias formas de recorrer? Não é admissível dentro do povo de Deus nós olharmos uma tentativa de fazermos amigos de Deus quando nós somos inimigos de Deus. Essa palavra é muito dura, com certeza, àquele povo e também a cada um de nós. Mas logo a seguir, no versículo 6, ele vai dizer: antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Olha que interessante que a primeira sujeição, se ela é a individual, se ela é aquela que está dentro do nosso coração, e se a segunda é essa que está pelo nosso convívio, pela nossa relação social, pela nossa convivência aqui nessa terra, enquanto estamos aqui, não importa, porque as duas são qualificadas como soberba do coração. E Deus faz o quê? Ele resiste aos soberbos. Inevitavelmente, Deus resistirá aos soberbos, mas Ele também dá graça aos humildes.
Então, o movimento de dominação do coração pelo próprio pecado é soberba diante de Deus, porque nós estamos sujeitos àquilo que nós acreditamos ser maior do que Deus. A sujeição ao mundo e às coisas do mundo e às verdades, ou melhor dizendo, às mentiras que estão no mundo, a esse sistema mundano, a esse sistema satânico, a esse sistema que corrompe a verdade, corrompe pela mentira em detrimento da verdade as coisas de Deus. Se nós aceitarmos isso, nós estamos dizendo que não é suficiente o cuidado de Deus. E isso é soberba no nosso coração. Mas há uma última sujeição, e para a nossa alegria e para o nosso descanso, que é a humilde sujeição a Deus. Versículo 7. Sujeitai-vos portanto, a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos ao Senhor. Sejam submissos, sejam criaturas, mas ao mesmo tempo sejam filhos. Sejam servos, mas ao mesmo tempo sejam filhos. Sejam sujeitos a Deus. Sujeitai-vos à verdade de Deus. E ao lado dessa verdade ele coloca: mas resistam ao diabo. Eu não sei se é uma vinculação muito precisa, mas eu acho muito difícil que não haja interferência de Satanás contra as nossas vidas quando o ídolo é o nosso próprio ser, é o nosso próprio coração. Também não acho difícil de forma alguma que pelo ensino daquilo que a Bíblia nos ensina, que o mundo jaz no maligno, corrompido, e o sistema é pela corrupção para a corrupção daquilo que é verdadeiro. Certamente tem a mão de Satanás. E como é que nós então vencemos essa verdadeira batalha espiritual? Sujeitai-vos a Deus. Hoje existem, quantas invenções em relação à batalha espiritual, que é uma realidade verdadeira. Absurdos já foram falados, absurdos já foram ensinados, absurdos já foram feitos como treinamentos para outras pessoas também vencerem batalhas espirituais. Compre um objeto, faça determinada coisa, repita determinadas palavras, em tal horário faça determinado ato, e aí você vai ter a vitória, porque Deus garante por esses atos, por esses meios, por essas condições, que você vai ter uma vida longe, distante e não afetada por mal algum. Porque Satanás não vai tocar na sua vida. Porque aqueles que são do Senhor, o maligno não os toca. E veja, eu estou de propósito usando vários versículos que são usados de forma errada, de forma equivocada, de forma mentirosa, porque não é verdadeira. A nossa vitória contra Satanás não está naquilo que fazemos, mas está em Cristo Jesus, e somente nele nós somos mais do que vencedores. Somente em Cristo, e não tem para onde correr. A igreja presbiteriana não te faz mais vencedor na fé. A teologia reformada não te faz mais vencedor espiritualmente. Se não for Cristo, querido, não adianta nada. Cristo. Sujeitai-vos ao Senhor. Não se aparelhe com qualquer outra coisa, se Cristo não for o centro. Sujeitai-vos a Deus. Eu não estou, e os irmãos que me conhecem sabem que eu não estou condenando a teologia, muito menos a denominação da igreja presbiteriana. Mas é a denúncia do nosso próprio coração, que de forma desesperada produz ídolos. Nós temos que ter muito cuidado, porque a vitória da nossa vida, a vitória da nossa fé, estará sempre em Cristo Jesus. Ele vai dizer: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Há um comentário de Lutero que diz que quando o crente se volta a Deus, quando o crente busca a Deus, ele ora, quando o crente está orando, quando o crente está lendo a Bíblia, quando ele se debruça para aprender das coisas de Deus, Satanás sai com as suas asas chamuscadas. É um comentário
pitoresco de Lutero, né? O fogo no capeta, né? Mais ou menos assim. Lutero não usaria essas palavras, é o que estou dizendo, né? Mas a ilustração eu creio que é meio verdadeira. Não, é verdadeira, porque a palavra de Deus nos assegura isso. E nós tentamos vencer muitas batalhas com o nosso esforço físico, nós definhamos com toda a ansiedade do nosso coração, nós definhamos com a nossa total incapacidade de resolver tantas coisas, porque nós tão somente não nos sujeitamos a Deus. Nos sujeitamos ao nosso próprio coração, sujeitamos àquilo que o mundo nos diz que devemos fazer, mas nosso coração não se dobra ao Senhor. Se nós queremos ter uma vida verdadeiramente em vitória, é somente por Cristo. Não há outro. Não haverá outro. Somente Cristo. Versículo 8. E nós estaremos encerrando. O versículo 8 fala: chegai-vos a Deus. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. E o que é chegar-se a Deus? Nós sabemos que Deus se chega a nós. Nós o escolhemos porque Ele nos escolheu primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E há em nós, e deve haver em nós, uma resposta de achegar-se ao Senhor. Então, tenha certeza que quando o Filho de Deus procura dentro dos relacionamentos com o seu próprio Pai, o seu relacionamento com o próprio Deus, Deus nunca lhe rejeitará consolo, Deus nunca lhe rejeitará a sua presença, Deus nunca lhe rejeitará a Ele mesmo, aos seus próprios filhos. Ora, se Ele não poupou o seu próprio Filho, como não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Chegai-vos ao Senhor, e Ele vos chegará a vós outros. E como nós fazemos isso? Purificai as vossas mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Aqui é a realidade do versículo 8, ele fala de duas condições. Na minha perspectiva, o purificar as mãos é aquilo que nós fazemos, e o purificar, o limpar o coração é aquilo que temos dentro de nós. Nós não podemos nos achegar ao Senhor só com as mãos limpas, se não estiver puro o nosso coração. Mas também não estaremos com mãos limpas se o nosso coração não estiver puro. Chegar-se a Deus é, como nós meditamos esses dias, é chegar-se a Ele em espírito, mas também em verdade. Quando nós nos chegamos ao Senhor com essa verdade, queridos, Ele se chega a nós. E há na perspectiva de Tiago, há uma insígnia, há uma marca, há uma prova, ou alguma coisa nesse sentido, de que nós estamos nos chegando a Deus. E é o que está no versículo 9. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Eu lembro das palavras do profeta Isaías, quando ele tem aquela visão do trono de Deus, ele vê as abas das vestes do Senhor enchendo o templo, ele olha aquela glória toda, e ele fala: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Quando nós nos chegamos a Deus, inevitavelmente, nós teremos consciência e convicção do nosso pecado. E aí está uma coisa que eu gostaria que você guardasse no seu coração. Se o teu pecado não te move em aflição, se o teu pecado não te move em lamento e choro, a minha oração é que Deus toque no teu coração e faça você ser regenerado. Que Deus te salve nesta noite. Que o Espírito Santo te chame para o reino de Cristo. Porque aqueles que são filhos de Deus, quando estão chegados a Deus, eles inevitavelmente vão perceber o seu pecado e vão lamentar o seu pecado diante de Deus. É isso que Tiago fala: lamentem, convertam o vosso riso em pranto. Nós precisamos chorar diante de Deus por causa dos nossos pecados. Nós precisamos. Não é uma questão de dever, é uma questão de necessidade. Nós precisamos reconhecer que Ele é santo e nós não.
Nós devemos converter a nossa alegria em tristeza. Se a nossa alegria é pecaminosa, que seja em nós derramada poderosa e violenta ação do Espírito Santo, para que nós não nos alegremos mais com o pecado. Nós precisamos viver uma vida séria diante de Cristo. O último versículo fala: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Ora, se a sujeição do coração, a sujeição do mundo são contra a sujeição humilde a Deus, nós temos a instrução de Deus, que nos sujeitando a Ele, nós seremos por Ele guardados. Humilhem-se diante do Senhor. Talvez alguns irmãos nunca tenham passado por uma experiência de profunda tristeza por causa do seu pecado. Talvez alguns de vocês, ou talvez muitos de nós, não tenhamos com muita recorrência a percepção que nós somos pecadores de fato. A oração do irmão Júnior: puxa, eu orei junto. Senhor, não queremos, nos ajuda, não queremos. O pecado não nos traz paz. Se o pecado lhe traz paz, a minha oração é que Cristo te chame, porque você ainda não é de Cristo. Se você tem conforto e segurança na sujeição do teu próprio coração, a minha oração hoje é que o Espírito Santo de Deus te chame ao reino do seu maravilhoso amor. Se o mundo te encanta, se as verdades e os prazeres do mundo ainda são vistosos para você, se você tenta buscar em esperança aquilo que o mundo oferece, a minha oração é que Deus toque no seu coração e você perceba que é algo muito superior ao seu próprio coração, algo que é inevitável, muito maior, grandiosamente, incomparavelmente maior àquilo que o mundo oferece. E você perceba a maravilhosa riqueza que há em Cristo. E você seja salvo pelo próprio Senhor Jesus. Talvez para nós assumirmos essa posição, nós temos que assumir uma condição de humilhação. Não estou dizendo que precisa ser aqui. Não estou dizendo que precisa ser agora. Mas enquanto a humilhação ou ser humilde, uma sujeição humilde diante de Deus não for uma verdade, o que impera nos nossos corações será sempre soberba. Se a verdade é que se nós nos humilharmos na presença do Senhor, Ele nos exaltará. Eu creio que se nós nos mantivermos de forma soberba diante do Senhor, Ele nos envergonhará. Aliás, nem precisa ser Deus, não. O nosso próprio pecado vai tratar de nos envergonhar. O mundo vai tratar de nos envergonhar. Mas ao povo de Deus, Tiago fala àquela igreja de tanto tempo atrás, e eu creio que o Espírito do Senhor fala a nós hoje, no dia de hoje. Vamos nos apresentar ao Senhor com humildade, reconhecendo que nós podemos, às vezes, estar sujeitos ao nosso coração, sujeitos às coisas do mundo, mas devemos nos sujeitar apenas a Deus. Vamos fazer uma oração? Convido você a fechar os teus olhos e apresentar-se ao teu Senhor. Amado Deus, nós não somos nada, Senhor. Nós não temos nada para oferecer ao Senhor e ainda insistimos em tantas coisas que são perda de vida, de propósito e significado. Senhor, nós queremos pedir perdão ao Senhor. Quando nós nos submetemos a tantas coisas, mas nós nos mantemos rebeldes em não sujeitarmos ao Senhor a Tua verdade, a Tua palavra. Portanto, somente não confiarmos naquilo que a Tua palavra nos diz, naquilo que a Tua palavra nos informa, nos insiste em afirmar, nos lembra. Senhor, perdão por momentos que nós, por nossa incredulidade, nós preferimos as coisas longe do Senhor do que estar perto do Senhor. Limpa o nosso coração, Senhor. Purifica as nossas mãos pelo Teu Santo Espírito. Nós queremos nos achegar a Ti, Senhor.
Não queremos viver as nossas vidas distante do Senhor, o Senhor como um conceito, o Senhor como uma figura. Nós queremos conhecer a Ti e viver com o Senhor, assim como o Senhor conhece a nós e vive conosco, vive com a Tua igreja, Senhor. Não nos permita viver os nossos dias achando que estamos salvos, estamos a passos largos indo para o inferno. Senhor, tem misericórdia da Tua igreja, chama-nos, Senhor, vocaciona-nos, Senhor, pelo Teu poder, pela Tua vocação eficaz, chama o Teu povo, Senhor, pelo nome de cada um, para que cada um de nós possa adorar o Senhor e se alegrar sujeitamente ao Senhor, humildemente ao Senhor, de verdade, mas também em espírito, Senhor. Tem misericórdia de nós. Que cada coração aqui, neste lugar, neste momento, a cada pessoa que ouve esta mensagem, seja pelo Senhor tocada de uma forma incomum, de fato sobrenatural, como sobrenatural é o Teu amor, é o Teu reino, é o Teu evangelho. E que o Senhor o chame para o Teu reino. E não seja sujeito ao seu coração, não seja um escravo deste mundo, mas seja servo de Deus, para a alegria e glória do Teu santo nome. Nós oramos, Senhor, porque cremos no Teu poder. Sabemos que a Tua palavra não volta para o Senhor vazia. E o Senhor cumpriu a Tua vontade em nós por meio da Tua palavra. Que a Tua misericórdia, que a Tua graça nos sustente. Nós oramos em nome de Cristo. Amém.